Já se perguntou o que realmente aconteceu por trás das cortinas de veludo da velha Hollywood? Por todo o brilho e glamour, algumas das maiores ícones carregavam segredos que os estúdios desesperadamente tentavam enterrar. O que levou lendas a arriscar tudo por paixões ocultas, e até onde os magnatas iriam para manter o público no escuro. Prepare-se, porque esta não é a história de Hollywood que você viu na tela grande. Fique ligado, o que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você vê essas estrelas. Errol Flynn. Se você acha que as manchetes de hoje são chocantes, é porque nunca conheceu Errol Flynn, o bad boy original da tela grande. Os estúdios o venderam como o espadachim perfeito, brandindo espadas e resgatando donzelas. Mas fora das câmeras, as verdadeiras aventuras de Flynn faziam seus filmes parecerem tranquilos. O homem colecionava manchetes por festas selvagens que deixavam os colunistas de fofocas sem fôlego. Ele era charmoso, imprudente e tão obcecado por viver no limite que os amigos chamavam isso de Flynnite. A vida privada de Flynn tornou-se um escândalo público, mas ele parecia não se importar. Ele ria na cara do perigo e de manchetes ainda maiores. Quando sua carreira esfriou, as conquistas de Flynn e sua constante necessidade de emoção o haviam desgastado. No final, Flynn tornou-se a história de advertência de Hollywood, uma estrela que brilhou tanto que deixou todos os outros piscando no escuro. Ava Gardner. Ava Gardner não era apenas a mulher mais bonita do mundo, ela era uma força da natureza. A MGM a chamou de o animal mais bonito do mundo, e eles não estavam brincando. Por trás do brilho do estúdio, Gardner vivia rápido e buscava emoções onde quer que as encontrasse. Seus romances eram lendários, mas o que poucos sabiam era que Ava nunca conseguia ficar parada. Ela se apaixonava por homens perigosos, mergulhava em festas selvagens e, quando as câmeras não estavam rodando, buscava novas emoções que deixavam seus amigos e rivais chocados. Sua fome por excitação a tornava impossível de prender. A vida privada de Ava era um tornado. Seus casamentos com Mickey Rooney e Frank Sinatra eram apenas a ponta do iceberg. Ela uma vez brincou: ou eu escrevo a história, ou a vivo. Para Gardner, sempre se tratava de buscar o próximo momento inesquecível, não importando o custo. Clark Gable. Clark Gable tinha um sorriso que podia derreter gelo, mas seu verdadeiro legado não era apenas "E o vento levou". Era o rastro de corações partidos e dores de cabeça nos estúdios que ele deixava para trás. Apelidado de Rei de Hollywood, Gable tinha a reputação de ser insaciável, inquieto e impossível de prender. Atrás de cada protagonista havia um boato, e a vida privada de Gable era um segredo aberto entre os insiders do estúdio. Ele encantava as coestrelas, depois seguia em frente, deixando sussurros e chefes de estúdio correndo para se proteger. A vontade de Gable de buscar novas emoções era igualada apenas pelo seu medo de ficar entediado. Os estúdios faziam o possível para proteger sua galinha dos ovos de ouro, mas nem eles conseguiam manter o verdadeiro Gable escondido para sempre. No final, o legado de Gable é um testemunho de como as maiores estrelas frequentemente enfrentam demônios que nenhum diretor poderia jamais escrever. Judy Garland. Por trás do brilho de Oz e do clamor de 1000 fãs, Judy Garland estava sempre em busca de algo que nunca conseguia encontrar. A MGM a mantinha sob as luzes mais duras e o público via apenas as canções felizes e o sorriso deslumbrante. Mas a verdadeira Garland lutava com uma necessidade de conexão tão intensa quanto seu talento. Seus casamentos eram tempestuosos. Suas amizades frequentemente se entrelaçavam com desilusões. E ela buscava afeto e novas experiências como se pudessem finalmente preencher o vazio deixado pela constante pressão do estúdio. A vida privada de Garland tornou-se um labirinto de relacionamentos complicados, chamadas desesperadas no meio da noite e escândalos sussurrados. Hollywood tentou controlar cada movimento dela, mas Judy estava sempre um passo à frente, seguindo seus próprios desejos, mesmo quando a levavam ao caos. No final, a história de Garland é de anseio, sobrevivência e o preço de viver sem uma rede de segurança. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead foi a resposta de Hollywood a um furacão. Imprevisível, irresistível e impossível de ignorar. Ela era audaciosa, atrevida e nunca tinha vergonha de buscar novas aventuras dentro e fora do palco. O apetite de Bankhead por emoção era lendário. Ela se deleitava em quebrar regras e escandalizar a rígida elite de Hollywood. Amigos diziam que ela era viciada em viver a toda velocidade, e as festas que organizava tornaram-se infames por sua energia selvagem e falta de limites. A carreira de Bankhead subia e descia, sempre impulsionada por sua necessidade de chocar, ser amada e viver segundo suas próprias regras. Ela uma vez disse: "Meu coração é tão selvagem quanto minha reputação." Para Tallulah, o único pecado real era ser entediante, e isso é algo que ninguém jamais a acusou de ser. Spencer Tracy. Spencer Tracy foi
Era o homem sério de Hollywood, o ator com o queixo de granito e o olhar distante. Mas por trás daqueles olhos firmes, havia uma inquietação que nunca cessava. Tracy construiu sua reputação com trabalho árduo e força silenciosa, mas sua vida privada estava longe de ser tranquila. Conhecido por sua constante necessidade de novas companhias e a emoção da conquista, Tracy passou por uma série de casos que deixavam até os escritores de fofocas mais experientes intrigados. Seu lendário romance com Katharine Hepburn era apenas parte da história. O desejo de Tracy por conexão frequentemente deixava um rastro de rumores sussurrados e chefes de estúdio preocupados. Ele lutava com sua própria culpa e contradições, mas a emoção sempre o chamava de volta. Para muitos que o conheciam, Tracy estava perseguindo algo ligeiramente fora de alcance. Uma faísca, um conforto, uma distração. Em Hollywood, algumas lendas são lembradas pelos papéis que desempenharam. Tracy? Ele foi lembrado pelas histórias que as câmeras nunca capturaram. Howard Hughes. Howard Hughes era um bilionário, um pioneiro da aviação e o playboy mais imprevisível de Hollywood. Os estúdios o chamavam de excêntrico, mas isso mal arranhava a superfície. Hughes cercava-se de atrizes aspirantes, sempre buscando novos rostos e novas histórias. Ele assinava contratos com estrelas apenas para passar tempo com elas, e os tabloides mal conseguiam acompanhar sua série de romances. Hughes construía esconderijos secretos para seus encontros privados, e sua obsessão por perseguir a paixão tornou-se lendária. Alguns diziam que ele mantinha um diário detalhado de cada conquista. Os magnatas tentaram controlá-lo, mas ninguém conseguia colocar uma coleira em Hughes. No mundo dele, as regras não se aplicavam. Hughes perseguia a aventura com a mesma intensidade que trazia para seus filmes e seus aviões, e isso deixou um rastro de sussurros que ainda ecoam pela história de Hollywood. Joan Crawford. A vida de Joan Crawford era puro drama tanto dentro quanto fora das telas. Ela reinava como uma rainha da tela prateada, mas por trás da maquiagem impecável e do sorriso controlado, Crawford lutava contra desejos que os estúdios nunca quiseram que o público visse. Ela era conhecida por seus casos apaixonados e sua busca inquieta por novas conexões, às vezes com colegas estrelas, às vezes com os solteiros mais cobiçados da indústria. O apetite de Crawford por atenção era tão intenso que amigos e rivais falavam com admiração de sua energia. Ela estava sempre em movimento, buscando validação em cada novo relacionamento e em cada festa glamurosa. A determinação de Crawford era lendária, assim como sua recusa em se contentar com algo comum. Em uma cidade que exigia perfeição, Joan Crawford jogava segundo suas próprias regras. Os estúdios só podiam esperar acompanhar. Lana Turner. Lana Turner era a Sweater Girl de Hollywood, a estrela cujas aparências paravam o trânsito e cuja vida privada mantinha os tabloides em atividade. Ela nunca se contentou com a rotina ou previsibilidade. Turner perseguia a emoção como uma mariposa atraída pela chama. Seus romances com atores, músicos e até figuras notórias se tornaram lendários. Turner era viciada no drama de um novo amor, sempre pulando de uma aventura para a próxima. Ela se casou 8 vezes e cada relacionamento foi uma montanha-russa. Amigos diziam que Lana nunca estava realmente feliz, a menos que estivesse no meio de algo selvagem e imprevisível. Para Turner, cada novo romance prometia uma nova emoção, e cada desilusão apenas a impulsionava a buscar a próxima grande faísca. Em Hollywood, ela provou que às vezes as histórias mais selvagens são aquelas que você não vê na tela. Marlon Brando. Marlon Brando era o rebelde original, um homem que mudou a atuação para sempre e viveu sua vida como se cada regra fosse feita para ser quebrada. As aventuras de Brando fora das telas eram tão infames quanto seu gênio nas telas. Ele admitiu, anos depois, que seu apetite por prazer era interminável, e sua lista de parceiros parecia um quem é quem de Hollywood clássico. Brando buscava conexão, conforto e a emoção do imprevisível, muitas vezes se lançando em novos casos com total abandono. Os colegas maravilhavam-se com seu magnetismo, mas nem eles conseguiam acompanhar seus amores, sempre em mudança. Brando era inquieto, impulsivo e nunca satisfeito por muito tempo. Para ele, a perseguição era tão importante quanto o prêmio. No final, o verdadeiro legado de Brando pode não ser seus papéis vencedores do Oscar, mas a maneira selvagem e indomada como viveu quando as câmeras paravam de filmar. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor não era apenas uma superestrela, ela era o maior imã de manchetes de Hollywood. Por trás de seus olhos violetas e sorriso de $1 milhão havia uma fome por drama que nem seus filmes de sucesso conseguiam satisfazer. Os romances e casamentos de Taylor, 8 no total, eram lendários por sua rapidez e intensidade. Ela pulava de um turbilhão apaixonado para outro, raramente parando para recuperar o fôlego.
Amigos disseram que ela ansiava afeição, entusiasmo e a euforia de novos começos. Seus relacionamentos com Richard Burton eram tão intensos que se tornaram assunto de fofocas globais, quebrando tabus e deixando os executivos de estúdio em polvorosa. A própria Taylor brincava que estava sempre à procura do próximo grande amor, nunca satisfeita em seguir as regras de outra pessoa. Sua busca por romance e conexão levou a altos incríveis e baixos devastadores. Em uma cidade construída sobre ilusões, Taylor transformou seus desejos em manchetes. Através de cada manchete, escândalo e promessa quebrada, ela mostrou ao mundo que viver de forma ousada, mesmo que desordenada, era a única maneira que ela conhecia. Peter Lawford. Peter Lawford era o encantador forasteiro do Rat Pack, um importado britânico com aparência de ídolo de matinê e uma reputação por buscar emoção. Ele se tornou infame por sua busca incessante por novos romances, sempre o primeiro a aparecer nas festas mais exclusivas de Hollywood. Lawford raramente era visto sem uma deslumbrante acompanhante ao seu lado, e histórias de suas conquistas o tornavam um alvo favorito dos colunistas de fofocas. Insiders disseram que Lawford nunca estava satisfeito com calma ou previsibilidade. Ele prosperava na aventura e na adrenalina da perseguição. Suas conexões com a família Kennedy apenas adicionaram combustível ao fogo, tornando suas escapadas notícia de primeira página. O apetite de Lawford por novas experiências o mantinha em constante movimento, frequentemente deixando um rastro de corações partidos. Ele brincava sobre suas próprias compulsões, mas a verdade é que ele nunca conseguia desacelerar. O legado de Lawford é de uma busca incessante, um homem que vivia pela próxima emoção, pela próxima festa e pela próxima história que valesse a pena contar. John Barrymore. Muito antes dos tabloides existirem, John Barrymore já era uma lenda viva e uma manchete ambulante. Barrymore era magnético, imprudente e notoriamente imprevisível. Ele era atraído por novas experiências, como uma mariposa é atraída pela luz, saltando de uma aventura para outra. Os insiders de Hollywood sussurravam sobre seu interminável desfile de romances, cada um mais dramático que o anterior. A necessidade de Barrymore por paixão e emoção era insaciável, e suas escapadas selvagens tornaram-se parte de seu mito. Ele uma vez teria dito: "A felicidade vem em surtos." Para Barrymore, cada novo romance era uma busca por essa faísca passageira. Diretores, co-estrelas e até chefes de estúdio aprenderam a esperar o caos quando Barrymore estava no set. Mas por trás da bravata, havia um homem sempre em busca de algo que ele não conseguia encontrar. Uma sensação de completude que sempre escapava de suas mãos. Em Hollywood, seu apetite por aventura o tornou uma lenda, tanto na tela quanto fora dela. Mickey Rooney. Mickey Rooney era a prova de que grandes personalidades podem vir em pacotes pequenos. Com pouco mais de 1,5 metros de altura, Rooney teve uma vida que foi tudo menos pequena. Ele alcançou a fama como o garoto favorito da América, mas por trás da imagem saudável havia um homem com uma necessidade incessante de romance e emoção. Rooney foi casado 8 vezes e teve ainda mais casos conhecidos. Seus colegas atores brincavam que ele trocava de parceiros tão frequentemente quanto trocava de figurinos. As aventuras de Rooney e sua constante busca por novas emoções frequentemente o colocavam nas manchetes e em apuros com os chefes de estúdio, que tentavam sem sucesso controlá-lo. Ele estava sempre em busca da próxima emoção, nunca satisfeito por muito tempo. O drama da vida real de Rooney às vezes ofuscava seu charme na tela, mas ele não teria de outra forma. Para Mickey, o show nunca parou, e nem sua busca desenfreada por aventura. Jean Harlow. Jean Harlow foi a loira fatal original de Hollywood. Ousada, atrevida e absolutamente inesquecível. Ela surpreendeu o público com seu cabelo platinado e olhar sedutor. Mas a vida de Harlow fora das telas era ainda mais explosiva. Os insiders a conheciam como uma mulher constantemente em busca de novas paixões e aventuras. Ela se jogava em romances turbulentos, deslumbrando os homens que a perseguiam e surpreendendo até seus amigos mais próximos com sua ousadia. A impulsividade de Harlow era lendária. Ela iniciava novos relacionamentos no set, em festas e em qualquer lugar onde a emoção pudesse ser encontrada. Os chefes do estúdio tentaram controlá-la, mas Harlow vivia pela emoção da perseguição e pela carga elétrica de novas conexões. Mesmo com os rumores circulando e os tabloides especulando, Harlow nunca desacelerou. Ela seguia suas próprias regras, sem medo de partir corações ou ter o seu partido. Em um Hollywood obcecado por controle, Harlow era uma carta selvagem, vivendo intensamente e perseguindo cada momento de paixão que a vida tinha a oferecer. Rita Hayworth. Rita Hayworth era a derradeira sirene do cinema, glamurosa, misteriosa e adorada por milhões. Mas por trás do olhar sedutor e dos números de dança icônicos, Hayworth lutava contra um desejo de afeto que nunca parecia desaparecer.
Sua série de casamentos de alto perfil e casos amorosos se tornaram lendas de Hollywood. Hayworth era atraída por homens poderosos, cada romance mais dramático que o anterior. Ela buscava conforto em novos relacionamentos, ansiando pela emoção de novos começos e pela esperança de que alguém pudesse finalmente preencher o vazio que carregava. Os insiders disseram que a inquietação de Hayworth frequentemente deixava seu coração partido, mas ela nunca teve medo de se apaixonar repetidamente. Os estúdios tentaram moldar sua imagem, mas a verdadeira história de Hayworth era muito mais bagunçada e muito mais humana. Ela estava sempre em busca da próxima faísca, da próxima aventura, mesmo quando isso significava arriscar tudo. Para Rita Hayworth, o amor era tanto uma bênção quanto uma maldição, uma montanha russa da qual ela nunca conseguia sair. James Dean era a própria definição de um rebelde de Hollywood, com um misticismo que ainda persiste décadas depois. Ele foi uma estrela cuja breve vida foi repleta de paixão, velocidade e constante mudança. Fora das telas, a necessidade de Dean por novas experiências e relacionamentos selvagens mantinha Hollywood agitada. Ele mergulhava de cabeça em novos romances, frequentemente deixando caos e corações partidos para trás. Amigos descreviam Dean como profundamente sensível e eternamente inquieto, sempre em busca de conexão, mas nunca se estabelecendo por muito tempo. Rumores sobre suas escapadas privadas preenchiam os estúdios e as páginas de fofocas. Dean prosperava com o risco, fosse em uma motocicleta, ao volante ou na companhia de alguém novo. Seu apetite por aventura era lendário, tornando-o tanto magnético quanto impossível de prever. Mesmo com sua fama em ascensão, a vida privada de Dean permaneceu turbulenta. Um turbilhão de emoções e adrenalina. Para Dean, viver no limite não era apenas um ato, era um modo de vida. Cary Grant era o galã definitivo, sofisticado, elegante e sempre calmo sob pressão. Mas por trás desse exterior polido, a vida privada de Grant era um labirinto de anseios e reinvenções intermináveis. Ele se movia pelos círculos sociais de Hollywood com facilidade, mas estava constantemente em busca de algo mais. A série de casamentos e casos de Grant era o assunto de Tinseltown. Cada relacionamento marcado por uma intensidade que mantinha ele e seus parceiros em alerta. Amigos diziam que Grant nunca estava realmente satisfeito, sempre procurando uma nova faísca ou aventura. Ele se reinventava repetidamente tanto na tela quanto fora dela, buscando novas experiências onde quer que elas o levassem. A vida pessoal de Grant estava envolta em rumores, mas uma coisa era certa: ele vivia para a emoção e a conexão. Quer fosse em uma festa glamourosa ou em um momento tranquilo a portas fechadas, Grant estava sempre perseguindo uma sensação que nunca conseguia realmente segurar. Para ele, a vida era uma grande busca, e ele desempenhava o papel perfeitamente. Jane Tierney encantou o público com sua beleza luminosa e presença marcante na tela, mas sua vida real estava longe de ser um conto de fadas. Por trás de seu exterior elegante, Tierney era movida por uma necessidade inquieta de paixão e novos começos. Os insiders de Hollywood sussurravam sobre seus romances sempre em mudança e os casos turbulentos que moldaram sua vida. Tierney raramente se satisfazia com a rotina. Ela gravitava em direção a novas emoções, muitas vezes à custa da estabilidade. Seu coração buscava novidade, e ela não tinha medo de persegui-la, mesmo quando isso significava escândalo ou desilusão. Amigos a descreviam como sonhadora e ousada, uma estrela sempre em busca de uma conexão que finalmente a completasse. Os estúdios tentaram suavizar seu lado selvagem, mas a fome de Tierney por experiências não podia ser domada. No final, sua busca por afeto e aventura tornou sua história tão inesquecível quanto qualquer um de seus papéis no cinema, cheia de drama, anseio e reinvenção sem fim. Mae West. Se a velha Hollywood tivesse uma rainha dos trocadilhos e da vida ousada, seria Mae West. Ela não era apenas uma estrela de cinema, ela era um fenômeno. Famosa por suas frases espirituosas e estilo sem filtros, a busca de West por aventura na vida real correspondia à sua persona na tela. Ela encheu sua vida de emoção, passando de uma paquera para outra, sempre nos seus próprios termos. As festas de West eram lendárias, e ela se cercava de admiradores que ansiavam por sua aprovação. Ela celebrava abertamente sua busca pelo prazer, desafiando os rígidos códigos morais da época e se deleitando com o choque que causava. Os executivos do estúdio tentaram moderá-la, mas West estava sempre 2 passos à frente, muito esperta e determinada para ser limitada. Seu apetite por diversão e conexão tornou-se uma parte central de seu legado, fazendo dela uma pioneira que provou que viver intensamente e buscar a alegria poderia se tornar uma forma de arte. West nunca apenas interpretou um papel, ela o viveu.